Irmãos, eu quero começar aqui com uma palavra de oração, agradecer ao Senhor por isso que Ele tem colocado no nosso coração nesses próximos dias de estarmos juntos. Eu anotei aqui algumas coisas para eu não me perder, gosto de falar bastante, mas esse livro que nós vamos fazer a live com ele por base é um livro que você pode adquirir através da editora Betânia. Se você quiser ter mais informações de como comprar, digita aí pra gente, fala pra gente, eu tenho interesse, mas na editora Betânia você vai encontrar esse livro que se chama Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a sua fé, do Eugene Bach, que é o nosso líder da missão Back to Jerusalem no mundo todo. E esse livro é um livro que você precisa pensar 2 vezes em tê-lo, viu? Porque pode mudar, impactar a sua vida completamente, acredite. A gente também tem ele em e-book. É só mandar pra gente uma informação. Eu quero esse livro, quero comprar esse livro, quero adquirir esse livro. Entre em contato que a gente dá o caminho para vocês. Porque nesses 30 dias nós vamos falar sobre esse livro, sobre essa história. Mas eu quero orar, quero agradecer ao Senhor por estar aqui com você conectado nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu infinito amor. Quero te agradecer pela tua graça derramada nas nossas vidas, pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada casa. Eu oro pedindo a tua bênção sobre esses momentos que nós teremos juntos, sobre esses dias que estaremos juntos, que o teu doce Espírito Santo tenha liberdade de ministrar, tenha liberdade de falar, de despertar, de encorajar a cada um de nós a desfrutarmos do melhor do Senhor, a assumirmos as nossas responsabilidades como parte do reino do Senhor nessa terra e, acima de tudo, desfrutar da tua presença como Pai e um Pai amado. Somos teus filhos amados e nós pedimos a tua bênção sobre esse momento agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, eu estou muito feliz, a live ela tende a não ser muito longa, mas eu tenho algo que tem ardido no meu coração, que é o BTJ, ou o Back to Jerusalem. Ele tem um dos objetivos aqui no Brasil, é de levar as pessoas da igreja brasileira a se conectar com a igreja perseguida, a se conectar com a igreja perseguida. O nosso papel é que as pessoas aqui do Brasil, ou que falam português, elas tenham esse encargo, essa vontade de querer saber mais sobre a igreja perseguida, a entender o que está acontecendo com a igreja perseguida, a chorar junto com a igreja perseguida, a clamar pela igreja perseguida. E esse livro ele tem tudo a ver com isso, porque ele é a história do Back to Jerusalem, ou o De Volta para Jerusalém. E hoje tem de ser um pouquinho mais longo, porque eu quero falar um pouco do que está no prefácio e depois ir já para o dia 1 de outubro. Feliz outubro para você, vai ser o melhor outubro da sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Mas esse livro, na parte do prefácio, eu anotei aqui para não me perder, ele nos convida a entrar numa jornada de 30 dias. 30 dias que vão mudar a sua maneira de pensar sobre fazer missões, sobre plantar igrejas, sobre o evangelismo em regiões fechadas e de altíssima hostilidade ao cristianismo. E esse livro, ele relata histórias de irmãos e irmãs da igreja chinesa que sofreram perseguição, por causa de Cristo. As suas vozes que estão nesse livro, muitas das vezes foram escritas na prisão,
após tortura e em algumas delas até o martírio. Mas tudo que está escrito aqui, ele aponta para a fidelidade e para a bondade do nosso Senhor Jesus. Porque Deus, o Senhor Jesus, continua agindo poderosamente no meio do seu povo. Ah, gente, é rico demais. A China hoje, ela vive o maior avivamento da história. É o maior avivamento. Hoje, através da nossa estatística, a gente diz que 30 mil pessoas vêm para Cristo na China por dia. É quase 1 milhão de pessoas por mês. O que está acontecendo? Qual que é a estratégia? O que, né? A gente já fica pensando nessas coisas, mas sem dúvida hoje é o maior avivamento na face da terra. Acontece na China, com 30 mil pessoas vindo por dia. E a China entendeu no coração um chamado de Deus, um despertar do Senhor, de também fazer parte do maior avivamento missionário, levantando e enviando 100 mil missionários com essa visão do De Volta para Jerusalém, do Back to Jerusalem, ou BTJ. O BTJ ele não é uma organização, ele não pertence a uma igreja, ele não pertence a uma denominação. O BTJ é uma visão que Deus deu à igreja chinesa para ir e pregar o evangelho de Cristo, entre a China até Jerusalém. E ali você vai encontrar a famosa janela 10x40, um local de difícil acesso, hostil, que persegue, que mata, que tortura. Isso a mídia convencional não mostra, porque não é interessante, mas a gente vê, a gente sabe, a gente tem relatos, a gente tem contatos. Nós temos 10 mil missionários servindo com o objetivo de chegar em 100 mil, e você pode fazer parte disso orando, clamando ao Senhor para levantar e também apoiando, suportando. É algo realmente poderoso que está acontecendo ali na China. Mas voltando aqui para esse livro, ele é um livro que ele desafia a gente deixar de lado aquele conhecimento que nós temos ocidental de se organizar para as missões, de fazer missões. Ele não é um fruto de estratégia humana, ou de grandes organizações, mas é fruto de uma obediência radical ao chamado do Senhor. Os nossos irmãos da China estão ouvindo a palavra do Senhor, estão ouvindo a mensagem de Cristo e já estão prontamente deixando tudo e se colocando à disposição para ir e pregar o Evangelho. Em qualquer lugar. Mas principalmente através dessa rota da seda, através desse caminho que é até Jerusalém, alcançando todos esses países, como eu comentei para você. Então, a minha expectativa, o meu pedido, a minha oração é que ao longo desses 30 dias, serão 30 dias, que jornada, é a minha primeira vez, talvez é a sua primeira vez, que a gente possa compartilhar da dor, que a gente possa compartilhar do fardo, que a gente possa compartilhar também da alegria que esses irmãos tiveram e têm por causa de Cristo Jesus. Mesmo que a gente vai ver coisas aqui que, uau, é muito forte. Então, esses nossos irmãos perseguidos, eles têm algo em comum. Todos eles que estão aqui têm uma alegria interna, têm uma alegria que não dá para se explicar. É algo poderoso. Então, que o Senhor venha nos despertar do nosso dia a dia, do nosso cristianismo, da maneira que nós estamos vivendo, e que a gente venha com o coração tranquilo, em paz, se dedicar, se entregar com mais coragem, com mais paixão pela grande comissão. Amém? Eu quero estar junto com você. Se você está me ouvindo aí, se você está vendo aí, dá uma palavra para a gente aqui. O que você espera desses 30 dias? O que você quer declarar sobre esses 30 dias de live? Pode escrever qualquer coisa que vem no seu coração para deixar aqui registrado. Pela primeira vez o BTJ Brasil está fazendo isso. A gente vai ter lá no YouTube, vai subir depois o vídeo no YouTube, não vai ser ao vivo no YouTube, mas aqui no Instagram é ao vivo junto com vocês. Então o que vocês escrever vai encher o nosso coração, vai nos dar muita alegria, e você também faz parte disso, irmão. Então esse é o prefácio deste livro, De Volta para Jerusalém, 30 dias, e realmente vai ser poderoso.
Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui com a gente. O Andrezão está aqui com a gente. Eu vi ele aqui, André. Hoje à noite a gente está junto em reunião, hein? Meu Deus, hoje eu vou estar em reunião de célula online com os nossos irmãos lá em Curitiba. Eu tenho aqui a Cristiane, o Yudi, como eu falei, a Elisa, o Siloel, o Fernando, a M. Silva Pereira, que bênção. O Fernandão já disse aqui que vai ser sensacional. Silmara, bem-vinda. Tiago, a Aninha, legal, Aninha é do time aqui também. Aninha, não consegui colocar você como moderadora, tá bom? Mas a gente vai trabalhando junto aqui. Ateliê com Fins, Inácio, Sono e Saúde. Uau, isso é poderoso, hein, gente? O Yu Cindy, seja bem-vindo. Legal, Fernando, André Felipe, amém. Aí, ó, Fernando liberando, vão ser dias emocionantes, eu acredito. Andrezão, tá aqui. Siloel, meu irmão, meu coração está pegando fogo. Eu creio que será um mês sobrenatural do Senhor. O Ateliê com Fins será uma grande bênção, privilégio desses 30 dias. Obrigado por você interagir junto comigo. Não me deixa tão sozinho aqui, né? Porque fazer live, ministrar na frente do computador é realmente fé. A gente não sabe se está alcançando pessoas do outro lado, mas eu creio que vai sim. Vamos para o capítulo 1, então? Tá bênção aí? Meu Deus, o capítulo 1 começa com quem? Começa com quem? Com ele. Você conhece, talvez você já ouviu falar. O Fernando, isso aí, bom dia, Alcance Curitiba, meu Deus, cidade abençoada, seja bem-vindo, Fernando. Gente, olha quem é o capítulo 1 desse livro, do livro que nós estamos seguindo, que é o Back to Jerusalém, mas eu quero já te falar, se você não conhece, certamente alguém da sua igreja conhece a história do irmão Yun, o homem do céu. Meu Deus, a primeira vez que eu li esse livro é aquela história que a gente sempre conta quando a gente anda ministrando para os irmãos. Você começa lendo, em 3 minutos você já está ajoelhado, chorando ao Senhor. Porque é um livro que toca muito os nossos corações de ver a fidelidade do Senhor na vida do irmão Yun. Super sugiro, recomendo, encorajo você ter esse livro também. Acessa lá, Editora Betânia, você vai ter acesso para comprar esse livro. Os 2 livros, a Editora Betânia é o nosso parceiro de publicar os nossos livros aqui no Brasil. Mas hoje começa com a história do irmão Yun. E para cada uma das reuniões eu tentei escrever em uma frase o que é o capítulo de hoje. E a frase que eu escrevi é a seguinte. Vou até aumentar aqui para ficar ainda mais tocante. A verdadeira liderança nasce da humildade. Quem escolhe servir, inspira e transforma, mais do que quem busca poder. Eu vou repetir aqui, olhando o capítulo 1 do irmão Yun e fazendo o sumário em uma frase, eu digo, a verdadeira liderança nasce da humildade. Quem escolhe servir, inspira e transforma, mais do que quem busca poder. Irmãos, eu quero então agora compartilhar o capítulo 1. Ao final eu vou ler o versículo que o irmão Yun deixou para nós aqui, os versículos que ele deixou para nós, e aí eu quero orar com você pela vida do irmão Yun, que está vivo, está bem, esposa dele, sua família, e orar pela igreja perseguida. E aí eu vou convidar os nossos bebê fufus para estar com a gente, porque esses são os ursinhos que nos lembram de orar pela igreja perseguida. Dá oi aí, oi bebê fufu. Tudo bem, como vai? Tudo bem, tudo bem. Depois a gente volta aqui com eles. Mas o primeiro capítulo, ele conta a história breve do irmão Yun, e se você viu aí nos nossos stories, o Eugene Bá, que é o autor desse livro, que vai participar com a gente em algum dia, fica aí conectado. Ele diz que para todos eles que ele sentou e conversou antes de escrever, ele fez uma pergunta para eles. Qual foi o verso, qual foi o versículo da Bíblia que no momento de maior dificuldade, quando você pensou que iria desistir, quando você queria desistir, qual foi o verso que te trouxe vida, encorajamento,
que te trouxe uma impulsão para permanecer e continuar. Está aqui e eu vou ler ele ao final. Você não pode perder isso. Fica comigo até o final, vai ser bênção demais. O irmão Yun, também conhecido como Homem do Céu, pelo livro da sua biografia, ele é, sem dúvida, o nosso maior líder evangelista e o maior líder evangelista das igrejas domésticas clandestinas na China. Para que você entenda, existe a igreja controlada pelo Estado, aquela igreja que está nas ruas, tem prédio de igreja, funciona normalmente, mas ela é completamente controlada pelo Estado. E existem as igrejas domésticas clandestinas, mas eu estou chamando elas agora só de igrejas domésticas. Ela não acontece em porão, em cemitério, em caverna, não. Ela acontece nas casas, ela acontece no trabalho, ela é mais fechada, ela não pode ter mais do que 30, 40 pessoas, porque vai chamar atenção. E lá as pessoas pregam o evangelho, curas acontecem, a manifestação do Senhor está acontecendo, e dali são levantados homens e mulheres que querem deixar tudo e seguir e pregar o evangelho de volta para Jerusalém, que é essa visão. Então o irmão Yun é o nosso grande evangelista, o grande líder da igreja doméstica na China, e ele é responsável pela expansão de redes que hoje alcançam, irmãos, dezenas de milhões de pessoas. A trajetória do irmão Yun, ela é marcada por perseguição intensa. Segundo Isaac, que temos aí podcasts com ele, é só procurar no YouTube, ele esteve aqui com a gente. Ele diz que o pai dele viveu preso por 14 anos e depois mais 10 anos fugindo. E nisso tudo, nessas fugas, ele foi tendo a oportunidade de ir em todas as regiões da China e pregar o evangelho, e levar o evangelho para o Senhor, e alcançar milhões, é isso mesmo que eu estou falando, milhões de pessoas. O estado onde ele nasceu é um estado de aproximadamente 100 milhões de pessoas e não tinha nenhum crente, né? Hoje esse estado já conta com 30 milhões de cristãos. Meu Deus, é poderoso. Mas a sua trajetória ela é marcada por perseguição, por prisão, por muita tortura e por libertações miraculosas do Senhor. Eu não vou falar muito aqui, porque você precisa ler o livro dele, que está aqui, é poderoso demais, e você vai ver como que ele fugiu. Contei o spoiler, né? Mas é lógico, se ele está vivo fora da China é porque ele fugiu da prisão de maior segurança da China. Ele fugiu de maneira sobrenatural. Mas durante o seu ministério, ele então sai da sua cidade e ele vai pregar, no capítulo 1, numa província, numa cidade chamada Shanxi. Ali ele é preso pelos oficiais, eles entenderam, a polícia entendeu que esse é um pregador conhecido que está pregando, que está compartilhando o evangelho de Cristo, então nós vamos dar uma lição para ele, e nós vamos utilizar dessa lição que a gente vai fazer para ele, para que outros vejam, para que não o motivem a fazer. E aqui no capítulo 1, dizem que então prendem o irmão Yun, os policiais o prendem, o amarram, e onde ele estava tinha uma cruz de madeira na parede, eles pegam essa cruz grande, colocam nas costas do irmão Yun, amarram, prendem as suas mãos, encaixam ali no carro de polícia e começa a puxá-lo por toda a cidade. E a história diz que ele passou praticamente o dia andando, sendo puxado pelo carro de polícia, andando, não arrastando, mas andando com aquela cruz, golpeado, machucado, espancado, mas com aquela cruz, e os policiais iam anunciando: ele é um pregador, ele fala sobre Jesus, e isso é o que vai acontecer com quem pregar sobre Jesus aqui na China. Mas algo acontece. Depois de ele passar o dia, a história diz que ele vai para a delegacia e ele ali começa a ter uma série um interrogatório enorme. Começam a interrogar ele de tudo, querem saber onde ele se encontra, quem é a igreja, por onde vai, querem fazer várias perguntas, querem descobrir várias coisas, e tudo isso em meio à tortura. Eu vou me poupar aqui de falar de algumas torturas, mas uma que realmente chama atenção é que eles pegavam pregos mais ou menos desse tamanho e entravam entre o dedo e a unha dele para ele negar a Cristo ou para ele dar informações para os policiais.
O irmão Yun diz que no terceiro dedo ele desmaiava de dor, de tamanha dor. Mas num livro que ele também escreveu, que é Águas que Transformam, que é das pregações dele, ele fala sobre o perdão. E lá ele fala, toda vez que ele recebia essa tortura, ele já logo colocava no coração em perdoar. E isso tem a ver com esse capítulo 1, é algo realmente interessantíssimo. O irmão Yun, internacionalmente, ele é a voz, a principal voz dessa missão de volta para Jerusalém. A gente espera tê-lo aqui em 2026, fica ligado, vai estar aqui em 2026, vai ser poderoso. E ele começa a ensinar para nós, diante dessa situação, uma coisa. Mas antes do ensino dele, eu preciso terminar. Ao final, ele foge de maneira milagrosamente, porque certamente ele seria assassinado, mas ele foge. E só que na população, ao invés de dar o medo, das pessoas ficarem morrendo de medo daquilo que estava acontecendo, começou a chamar atenção para entender quem é ele e por que ele não negou Jesus Cristo, mesmo diante da face da morte, diante da face da tortura. Na verdade, houve um despertar naquela cidade e milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. O inimigo tentou utilizar de maneiras de tortura, de maneiras de espancamento para trazer um medo, mas na verdade isso foi o efeito foi o contrário. Despertou o interesse das pessoas e elas vieram até Cristo Jesus. Mas aqui, para concluir já, esse dia de hoje, né, essa primeira live, já é 9h25, que beleza, tem algo que chama muita atenção. Você não vai ver a igreja doméstica na China, que hoje vive debaixo de muita perseguição, eu digo muita perseguição, você não vai ver os líderes, os pastores ou a própria igreja reivindicando o seu poder político. É algo que a gente precisa aprender com essa igreja. Eu não quero entrar em questões polêmicas aqui, quem faz certo, quem faz errado. Eu quero dizer que a maior igreja do mundo, em torno de, os nossos números dizem que hoje a China tem em torno de 150 a 180 milhões de crentes, de cristãos na China, da igreja doméstica, 30 mil vindo por dia. Todos os números na China não são confiáveis por causa da transparência, mas que seja metade, meu Deus, é poderoso demais. Mas eles vivem hoje o maior avivamento da face da terra e você não vê a igreja chinesa reivindicando os seus direitos, fazendo questões políticas, fazendo protestos. Você não vê. O que você vê é exemplos como esse do irmão Yun, que decidiu perdoar, que decidiu amar e nos ensina que a melhor maneira de você viver o Evangelho de Cristo é servindo. O irmão Yun diz aqui no capítulo que o que menos deveria existir hoje é cursos de liderança no cristianismo. Já estamos saturados disso e ele diz que a vontade dele é rasgar tudo isso, porque você não vê cursos de servidão. O nosso Cristo, irmão Yun diz, que o nosso maior mestre nos ensinou a liderar servindo. Servindo. Isso realmente é algo que a gente precisa começar a entender. Por isso que eu te digo, quando você pegar esse livro, comprar esse livro e começar a ler, vai começar a desconstruir muita coisa na sua mente. E você vai poder entender um pouco mais de como a maior igreja do mundo, o maior avivamento que está acontecendo no mundo, está vivendo o cristianismo naquela nação. E detalhe, numa nação comunista que procura matar e prender o cristianismo, os irmãos. Meu Deus, que lições que a gente tem para aprender. Então, esse é o espírito que a gente quer passar para vocês, o espírito de humildade, o espírito de serviço, que é o espírito do nosso Senhor Jesus. Ele está relacionado hoje com o crescimento da igreja na China, que é realmente considerado o maior avivamento. Eu já tive a oportunidade de ir para a China e você conhece as pessoas ali na China, são pessoas que não
estão atrás de uma coisa somente, dinheiro. Dinheiro é o seu Deus. Relacionamentos baixíssimos, inclusive de prestar serviço um para o outro, não existe. Mas quando você conhece os irmãos chineses, os irmãos cristãos, você vê uma China totalmente diferente. Pronta a servir. Pronta a servir. A humildade. Então eu quero repetir aqui a frase do dia de hoje. Quero ler aqui os versículos, orar e concluir. A frase então do dia de hoje, dessa nossa conversa é: a verdadeira liderança nasce da humildade. Quem escolhe servir, inspira e transforma, muito mais do que quem somente busca poder. Então esse é o resumo da história do irmão Yun. E eu quero ler aqui o versículo que inspirou o irmão Yun diante dessa situação, que está, se você quiser abrir comigo, Filipenses, capítulo 2, dos versos de 3 a 8. Filipenses, capítulo 2, dos versos de 3 a 8, diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Essa é a face do cristianismo. Não de protestar, de ir atrás dos seus direitos, de querer buscar cada vez mais cursos de liderança, mas de servir e de humildade. Amém? Espero que você tenha gostado desse capítulo e agora eu quero orar com você pela igreja perseguida, pela vida do irmão Yun e pela igreja perseguida. Deixa eu apresentar formalmente. Esse aqui é os nossos bebês fufus. E eles foram construídos, né, ou criados para que a gente se lembre de orar pela igreja perseguida. Esse aqui em específico foi feito por mulheres iraquianas, muçulmanas, exiladas, que ou viveriam vendendo seus próprios corpos ou com alguma função. Então o BTJ deu o material para elas construírem, teceram esse ursinho, depois compramos de volta e levamos para o mundo inteiro para quem quiser ofertar, doar e adquirir um desse aqui. E aí ele vai com uma tagzinho com o nome da pessoa que fez esse bebê fufu. E esse aqui é a Bahia, olha aí. E esse aqui é simplesmente um bebê fufu feito de crochê por uma mulher no Iraque, que é muçulmana. E o nosso papel aqui é simplesmente se lembrar de orarmos pela igreja perseguida. Hoje todas essas iraquianas servem ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então daqui os nossos ursinhos para a gente se lembrar de orar pela igreja perseguida. Eu quero te convidar a orar agora. E eu quero te fazer um pedido. Toda vez que você for se alimentar, tomar um café da manhã, almoçar, jantar, ore pela igreja perseguida. Lembra? Lembra da igreja perseguida. Os nossos irmãos da igreja perseguida, eles não pedem para acabar com a perseguição. Porque a perseguição é um caminho de pregar o evangelho. Mas eles pedem para encorajamento. Eles pedem para manter a chama acesa no coração deles. E eu não tenho dúvida de que a gente tem muito para aprender com a igreja perseguida e muito para servir com a igreja perseguida. Vamos orar? Vamos orar pelo irmão Yun primeiro e depois a gente ora pela igreja perseguida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã eu oro ao Senhor junto com essa pessoa que está me ouvindo agora, clamando pela vida do irmão Yun, da sua esposa, irmã Delen, do seu filho Isaac, da sua filha, da sua família, de toda a tua casa. Obrigado pelo irmão Yun. Obrigado pelo testemunho da fidelidade do Senhor na vida do irmão Yun. Pelos milagres que aconteceram. Pelos milhões de pessoas que vieram a ti através desse homem. Abençoa a tua vida. Traz saúde, paz, graça, vigor. Ô Senhor, é verdade que a idade chega, mas ele está cada vez mais forte. Ele está cada vez mais vibrante. E nós oramos também, Senhor,
por essa grande oportunidade que nós teremos em 2026 de ter Irmão Yun aqui com a gente no Brasil. Ô Senhor, abençoa a vida dele, que a intimidade dele com o Senhor nunca mude, mas, aliás, que mude sempre para mais intimidade, mais momentos com o Senhor. Que o coração dele seja o teu coração a cada dia mais. Abençoa, Senhor, os desejos do coração dele, o trabalho das suas mãos, que ele venha prosperar, da liderança que ele tem sobre a igreja doméstica na China, sobre os missionários, que ele venha sempre inspirar pelo teu nome e nos ensinar ainda mais, Senhor, a servir e a viver em humildade. Nós oramos agora pela igreja perseguida, na China, no Irã, na Coreia do Norte. Irmãos que estão sendo presos, irmãos que estão sendo martirizados, irmãos que estão sendo torturados. Não só aqueles que estão sendo, mas aqueles que ficam. As esposas que estão perdendo seus maridos, os maridos que estão perdendo suas esposas por causa do Evangelho. Os filhos que perdem os seus pais por causa do Evangelho. Senhor, como está em Hebreus, esses são homens e mulheres que não são dignos dessa terra. A glória, Senhor, que está por vir é maior do que dessa terra. Eles não tiveram como precioso as coisas dessa terra, mas antes buscaram o Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor os encoraje, que o Senhor os edifique. Eu oro por aquele que está me ouvindo agora. Eu oro para onde for chegar esse vídeo, para as pessoas que vão me ouvir agora, que elas sejam despertadas, que os seus corações venham queimar pela igreja perseguida, e que elas possam fazer parte disso de alguma maneira, principalmente orando, principalmente clamando pela igreja perseguida. Abençoa, Senhor, traz força, edifica, traz o abraço a esses irmãos quando não tem abraço. Senhor, se revela a eles, Senhor Jesus, no momento de maior dificuldade, assim como o Senhor se revelou no momento de dificuldade desses irmãos, a tua palavra. E isso foi alimento, isso foi aquecimento, isso foi proteção para a vida deles. Eu oro clamando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos caminhando aqui para o fim, mas eu quero te lembrar que serão 30 dias. Eu fico muito emocionado com isso. Que nosso papel aqui no Brasil, hoje eu vivo pela igreja perseguida. E eu quero te chamar a fazer parte disso. Vem fazer parte disso comigo. Entre em contato com a gente. Agora em outubro a gente vai lançar o nosso newsletter, o nosso jornalzinho, que eu quero dar para você gratuitamente. Se você quiser fazer parte, nós temos um grupo de WhatsApp que nós estamos formando, um grupo de WhatsApp de newsletter, que vai receber trimestralmente esse newsletter. E se você quiser fazer um compromisso mensal de orar, apoiar, divulgar sobre a igreja perseguida, ofertar na igreja, na vida dos irmãos da igreja perseguida, nós chamamos esse grupo de gatekeepers. Você também é muito bem-vindo a fazer parte dele. É poderoso demais. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder falar com você, interagir com você e ombrear junto com você essa causa da igreja perseguida. Que o Senhor te abençoe. Obrigado. Amanhã às 9 horas estaremos aqui conectados para o dia 2, que é o pastor Zhang. Irmãos, eu vou ter dificuldade de falar os nomes deles aqui, tá bom? Mas essa história é forte. Esse aqui é o pastor Zhang. Você não pode ficar de fora, hein? Te vejo amanhã. Um grande abraço. Divulga aí as nossas lives. Vai ficar gravado aqui no YouTube também. E amanhã eu quero estar aqui com vocês. Se prepara que nesses dias nós vamos ter visitantes aqui com a gente. Deus te abençoe. Um amém para vocês também. Para Franca Aliane, para o Siloel, para o Fernando, para os Fernandos que estão aqui, para a Flávia, Cristiane, Dr. Geraldo, Roger, Marcelo, a Sara, Gerson, Fran. Meu Deus, quanta gente! Que o Senhor te abençoe e a gente se vê por aí. Um abraço! Puyalpa, Yeshu Aini. Não temas, porque o Senhor Jesus está contigo, Ele te ama. Tchau!